pessoal, tudo bem? Dando continuidade no nosso estudo de Química A, hoje nós vamos falar sobre o módulo 20, manipulando soluções, sobre diluição. O que é essa diluição? A gente já tem uma boa ideia sobre isso das nossas atividades do dia a dia. É quando eu simplesmente adiciono um pouco mais de solvente em uma solução. A gente faz uma diluição, por exemplo, quando vai preparar um suco concentrado, quando vai preparar uma determinada tinta para executar uma pintura. A gente costuma, então, adicionar um solvente a um soluto. Soluto esse que pode ser sólido, líquido, ou em casos extremos até mesmo gasoso. Então, por exemplo, quando a gente tem uma receita de um suco concentrado, você deve colocar 1 copo de suco concentrado e 5 de água. Então, automaticamente, em 5 copos de água, vão ser necessários para dissolver esse 1 copo de suco concentrado. Então, uma diluição é algo bastante comum do nosso dia a dia. Então, nesse processo, nós vamos perceber que a quantidade de solução vai aumentar. Então, nós vamos ter um volume inicial menor do que um volume final. A concentração do soluto vai diminuir, ou seja, nós temos uma concentração inicial maior do que uma concentração final, só que a quantidade do soluto, o quanto já está lá, não se altera. Então, nesse caso, a gente não vai mexer na quantidade de soluto. A gente vai mexer exclusivamente na quantidade de solvente, portanto, na quantidade de solução. Tem uma fórmula geral para a gente resolver isso, né? A fórmula geral seria essa: a concentração inicial da solução vezes a massa, ou melhor, vezes o volume inicial, vou colocar aqui também nessa solução. Como isso é um termo constante, vai ser exatamente igual à concentração final vezes o volume final. Isso poderia ser escrito também como C vezes V igual a C' vezes V'. Tanto faz. Desde que você saiba que isso aqui indica o termo inicial, ou seja, o que você tem antes, e esse o que você vai ter depois, seja um inicial e um final. Um inicial e um final. A diferença então é que aqui é que você vai poder trabalhar com todos os tipos de concentração. Grama por litro, mol por litro, em porcentagem de massa e massa, em porcentagem de volume. Basta que você atribua eles no mesmo lugar. A grande sacada aqui é você perceber que o volume ele sempre vai ser dado ou em ml, ou em litros, ou até mesmo em centímetros cúbicos. O restante, se for em porcentagem, se for em grama por litro, se for em mol por litro, é referente à concentração. E aqui nós temos alguns exemplos como essa fórmula pode variar. Você pode manter essa mesma fórmula, mas fazer a interpretação adequada. Por exemplo, quando nós tivermos gramas por litro, nós vamos ter então um valor numérico para essa concentração associada à unidade grama por litro. Se nós tivermos uma concentração de quantidade de matéria, ou seja, mol por litro, você pode escrever esse mzinho cursivo aqui, mas se quiser pode manter também um C de concentração. E aqui é o título, né? Seria a quantidade ali em porcentagem de volume na solução. 12%, outros 48%, então você sempre vai ter os valores numéricos aqui que não sejam associados a volume, como sendo concentração. Eu só volto a te lembrar que a concentração inicial ela é sempre maior do que a final, porque você vai dissolver. Então a concentração inicial é maior do que a final. Então ela é sempre menor, porque você está dissolvendo ela. E o volume inicial é sempre menor do que o final, porque você está exatamente adicionando solvente, então aumentando o volume da solução. Então, sempre para você saber onde colocar cada número, a concentração menor é a final, a concentração maior é a inicial. O volume menor é o inicial, o volume maior é o final. Isso vale para todos os tipos de relação em volume ou em massa que a gente for ter para as concentrações e volumes. Ainda em massa a gente poderia ter o ppm, o ppb ou o título ali massa-massa, que também seria uma porcentagem, só que relacionado à massa. A gente já sabe todas essas relações das aulas anteriores, assim como também essa. Basta você se atentar para essa fórmula padrão, vamos dizer assim. Concentração
inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final, onde a concentração pode aparecer nessas unidades de medida e o volume sempre vai aparecer ou em litro, ou em ml, ou até mesmo, por que não, centímetro cúbico. Só lembrando que 1 centímetro cúbico e 1 ml é a mesma coisa e que 1000 ml é exatamente igual a 1 litro. Aqui um detalhe bastante importante é o seguinte, você não precisa converter ninguém em outra unidade de medida. Basta que, se o volume inicial está dado em litro, o volume final precisa estar também dado em litro, certo? Se não tiver assim, você precisa converter eles para a mesma unidade de medida. É só esse pormenor que você tem que se atentar. Se ele disser para você, eu tenho 500 ml no início e 2 litros no final. Poxa, você tem que colocar os dois na mesma unidade de medida e você escolhe. Ou você coloca os 500 ml em litro, que seria 0,5 litros, ou você coloca os 2 litros em ml, que seria a mesma coisa que 2000 ml. Então, as unidades aqui precisam estar na mesma proporção, ou seja, na mesma unidade de medida, para que você tenha um valor de resposta sempre ok, sempre correto. É isso que você vai fazer nos exercícios. Aqui tem até um exemplo de uma concentração de suco aqui. Veja que 1 mais 9 é 10. Então, de 10, uma parte é suco concentrado. Então, já consegue fazer aí, no raciocínio lógico, quantos por cento corresponde exatamente de suco concentrado. Aqui também nós temos, pede para você fazer a concentração em grama por litro. Você pode trabalhar e deve trabalhar com aquela mesma ideia aqui da concentração, como a gente já conhece anteriormente, que é massa do soluto dividido pelo volume. Bom, se é grama, aqui automaticamente já está em grama. Se é litro, esse 20 ml precisa estar em litro. Faça a devida conversão para utilizar essa fórmula. Aqui vai pedir a concentração em gramas por litro no suco preparado, né? Aqui você vai fazer uma continuação desse exercício. E no último, na letra C, quanto estaria presente em 200 ml de suco, quantidade de carboidrato. Lembrando que a cada 20 ml temos 1,2. Então aqui são 200 ml, quer dizer que é 10 vezes mais esse valor, automaticamente 10 vezes mais esse valor aqui. O exercício 3. Aqui também nós temos, veja bem, uma concentração de 10 e uma concentração de 0,1. A concentração inicial é sempre maior do que a final. Aí ele diz aqui que o técnico precisa preparar 100 ml de uma solução numa concentração. Então, automaticamente, a concentração inicial é maior, a final é menor. O volume inicial ele é menor e o volume final é maior. Então, automaticamente, o volume da solução que deve ser feita tem que ser maior que 100. Então, você vai ter, de novo, vou repetir, concentração inicial, volume inicial. Concentração final e o volume final é a resposta para esse exercício aqui. É ele que você vai encontrar. No exercício 4, de maneira semelhante ao anterior, aqui nós temos uma solução com uma concentração de 0,1 grama por litro e de 2. Concentração inicial é sempre maior do que a final. Então ele está dizendo aqui que neste caso na farmácia é vendida essa solução aqui de 100 ml com concentração de 2 gramas por litro. Então, qual é o volume final para chegar àquela concentração? Então, concentração inicial, volume inicial. Concentração final, o volume final. Só que um detalhe, o volume final que você vai encontrar, ele corresponde a uma solução pronta. Como você já adquiriu uma solução de 100 ml, quantos ml foram adicionados em cima desse volume final que você encontrou correspondendo a 100? Por exemplo, vou dar um exemplo, você tem já 100 ml e o seu valor de volume final é 5.000 ml. Então, como você já tinha 100, então você adicionou 4.900 ml. A resposta do exercício vai ser essa, o volume adicionado, e não o volume final. Aqui no exercício 4, aquilo que eu havia dito para vocês em porcentagem, é a mesma ideia. A porcentagem aqui vai ser correspondente à nossa concentração, né?
Então aqui automaticamente nós já vamos ter um valor de referência nesses exemplos aqui de porcentagem como 100. Afinal de contas, 12% indica 12 gramas dentro de 100. 48% indica 48 gramas dentro de 100. Então, são esses valores que você vai utilizar. E no exercício 7, de maneira semelhante, aqui eles nos diz que o valor máximo para consumo do mercúrio na água pelo ser humano é de 1 ppb, e numa análise foi adicionado 2 gramas de água de um rio que diluiu 100 gramas de água destilada. E aqui apresentou então 0,04 ppb. Então você vai montar também concentração inicial vezes volume inicial, igual a concentração final vezes o volume final, e vai descobrindo o valor da concentração final, se o valor é maior do que se 1 ppb se torna essa água imprópria para o consumo, ou se nós podemos tranquilamente receber, ou melhor, consumir essa água, certo? E, para fechar, o último exercício aqui, o exercício 7, nós temos aqui, em laboratório, 20 gramas de NaOH foi dissolvido em 180 de água. Então, quer dizer que nós temos 200 de solução. Esse é um volume total. Esse aqui é o soluto. Então, quantas gramas de água vão ser utilizadas para produzir uma solução com uma porcentagem de massa igual a 4%? Como no esquema anterior aqui de 20 por 180. Então, você vai aplicar uma porcentagem. Se 4% desse valor, quantos de água você vai precisar? Então, conforme mostra o esquema a seguir aqui. Então, qual é a concentração inicial dessa solução? Você vai dar ela em porcentagem. Haja visto que esses 20, então, seria 100%, só para te deixar atento. E qual é a massa de água adicionada para obter a solução final, que é exatamente aquela que busca formar 4% em massa. Também é sempre o mesmo conceito. Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Resolva os exercícios. Se tiver dúvida, é só me perguntar, é só me procurar.